Oi pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de fermentação. Agora a gente vai falar da respiração. A respiração, assim como a fermentação, também começa na etapa de glicólise. E eu não vou repetir todos os detalhes da glicólise porque nós já falamos no vídeo da fermentação. Então, nesse momento, o que eu queria abordar com vocês é, considerando que a glicólise acontece no citoplasma celular, onde vai acontecer o processo respiratório nas células bacterianas, uma vez que elas não têm mitocôndria. Bom, em células bacterianas, o processo respiratório ele acontece na membrana plasmática. É a membrana plasmática que vai conter os sítios enzimáticos onde vão se dar as etapas relacionadas à respiração. Então, é aqui na membrana plasmática que eu vou ter o complexo NADH desidrogenases, que vai retirar o hidrogênio do NAD, as quinonas, que são transportadores de elétrons, o complexo citocromo e a enzima do citocromo oxidase, a ATP sintase, que é a enzima responsável pela fosforilação do ADP, produzindo ATP. Então, esses complexos enzimáticos estão presentes na membrana plasmática da célula bacteriana, diferente do que acontece com a célula eucariota, onde esses processos vão se dar na mitocôndria. E aí, se a gente pensar, lembrar um pouco, a mitocôndria ela tem aquela estrutura interna preguiada e tem a membrana externa e o espaço intermembranoso. Aqui no caso da célula bacteriana, o que vai representar esse espaço intermembranoso é o espaço entre a membrana e a parede, que a gente também chama de espaço periplásmico. Então é nesse espaço que vai acontecer os processos como a expulsão dos hidrogênios, dos prótons hidrogênios para fora da membrana e depois o retorno através da ATP sintase a favor do gradiente eletroquímico para produzir ATP. Mas vamos com calma. Então, houve a etapa de glicólise e nessa etapa de glicólise foram produzidos então o piruvato, os dois piruvatos, os dois NADs reduzidos e os dois ATPs. O piruvato vai formar a acetilcoenzima A, que vai dar o start no ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, através da ativação, da passagem do ácido oxalacético a ácido cítrico, isso catalisado pela acetil-CoA formada a partir do piruvato. Nesse ciclo do ácido cítrico acontece uma série de processos de redução de NADs, como vocês podem observar, e também a redução de FAD. E esses NADs e FADs reduzidos, a semelhança do que acontece na glicólise, eles também vão ter que ser em algum momento oxidados. Eu não vou explorar demais o ciclo do ácido cítrico. Vamos entendê-lo como uma etapa onde essa redução de mais moléculas de NAD e FAD vai contribuir para que na próxima etapa haja o maior ganho energético. Só queria destacar com vocês no ciclo de Krebs que existe uma prova que a gente faz no laboratório, que é a prova de assimilação do citrato. Essa prova, ela indica a capacidade que o micro-organismo tem de utilizar o citrato como fonte única de carbono. Se a bactéria usar o citrato como fonte única de carbono, o citrato vai ser removido do meio, vai ser liberado CO2, esse CO2 vai se combinar com o sódio e água e vai formar carbonato de sódio. E esse produto vai aumentar o pH e vai fazer com que a cor verde, que seria o negativo, passe para azul, que é a cor positiva.
Mas eu não vou dar detalhes dessa prova, porque a gente vai falar de algumas dessas provas quando nós formos falar, então, nas nossas aulas práticas. Leitura em termos de tubo é essa leitura bonita aqui, onde nós temos o verde representando o negativo e esse intenso azul representando o positivo. Essas aqui do meio seriam, provavelmente elas teriam que, a gente teria que aguardar um pouco mais para ter uma leitura concreta em relação à tonalidade delas. Então, a cadeia de fosforilação oxidativa é a terceira etapa da respiração, onde os NADs e os FADs vão ser oxidados para que a energia gerada pela liberação dos elétrons nesse processo oxidativo seja usada no retorno dos prótons para fosforilar o ADP, produzindo o ATP. E esse processo é aqui exemplificado, então. O NAD reduzido, o FAD reduzido, entregam elétrons e próton hidrogênio para que os prótons sejam expulsos para fora da membrana contra o gradiente eletroquímico e os elétrons sejam transferidos para a cadeia de transporte de elétrons. Quero que vocês prestem atenção aqui nesse oxigênio entrando por difusão, nesses hidrogênios sendo expulsos, nesses hidrogênios que foram entregues pelo NAD e pelo FAD reduzido, e por esses elétrons que estão circulando aqui dentro da cadeia de transporte de elétrons, porque essas etapas são importantes para relembrar como que se produz energia, então, na etapa respiratória. Então, a cadeia de fosforilação oxidativa, ela é nada mais, nada menos que o acoplamento do sistema de transporte de elétrons com a força motriz de prótons, onde o elétron que foi entregue pelo NAD e pelo FAD reduzido vai ser deslocado de níveis mais altos para níveis mais baixos da cadeia, onde moléculas que têm mais facilidade de doar elétrons vão entregar elétrons para moléculas que têm mais afinidade por elétrons. Até que no caso da cadeia respiratória e aeróbia, chegue ao aceptor final. O aceptor final de elétrons da cadeia aeróbia é o oxigênio, aquele que vocês viram entrando por difusão no slide anterior. E a outra coisa que eu falei para vocês, estou reforçando agora, que os prótons são expulsos contra o gradiente eletroquímico, como eu expliquei ali, e depois eles vão voltar a favor do gradiente eletroquímico e a energia gerada vai ser utilizada para fosforilar o ADP, produzindo ATP. Então, eu preciso que vocês guardem essas informações. Fazendo uma recapitulação, aqui vocês veem o NAD, o FAD, chegando de onde? Do ciclo de Krebs. Em que forma? Reduzida. Esse ciclo de Krebs que acontece no citoplasma, assim como a glicólise. Aí eles vão encaminhar os elétrons para o sistema de transporte de elétrons e os prótons para serem expulsos transmembrana. E não deixem de atentar para esse oxigênio entrando aqui por difusão e passando então a ser o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. E o que isso tem a ver com a produção de energia? O que vai acontecer é que o oxigênio, que é o último aceptor, que é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons da respiração,
aeróbia vai ficar carregado negativamente e vai deixar de ser o oxigênio molecular e vai passar a ser o ânion superóxido. Esse ânion superóxido é um radical com elevado potencial de oxidação. Para que esse ânion superóxido não se acumule dentro da célula e leve à morte da célula bacteriana, ele vai ser complexado com o hidrogênio protonado. Aquele mesmo hidrogênio que num primeiro momento foi expulso contra o gradiente eletroquímico de dentro da célula. Então, no primeiro momento, o próton-hidrogênio foi expulso. No segundo momento, eu digo que ele vai entrar a favor do gradiente eletroquímico e vai fosforilar o ADP. Por que no primeiro momento ele é expulso e no segundo momento ele é interessante para a célula? Nós já falamos logo lá no início da atividade síncrona, que é a concentração de hidrogênio protonado, de próton-hidrogênio livre, que a gente chama então de pH, o log dessa concentração. E que, se eu tenho muito hidrogênio protonado acumulado no meio, o pH tende a ficar muito ácido. pHs muito ácidos interferem na atividade metabólica das células. Então, no primeiro momento, quando o NAD e o FAD reduzidos entregaram os seus elétrons e os seus hidrogênios, havia necessidade de expulsar esse hidrogênio contra o gradiente eletroquímico para que não houvesse uma acidificação intensa do conteúdo celular. Porém, à medida que o oxigênio começa a receber o último elétron da cadeia e passa a ser então o ânion superóxido, esse hidrogênio começa a ser importante dentro da célula. Por quê? Porque aí o ânion superóxido vai se complexar com o hidrogênio para formar o peróxido de hidrogênio, que a gente também chama de água oxigenada. O peróxido de hidrogênio, ele ainda é tóxico, mas o potencial deletério, o potencial de dano dele é menor. Então, o primeiro processo de detoxificação do ânion superóxido é formar peróxido de hidrogênio junto com o hidrogênio protonado. E isso se dá através da enzima superóxido dismutase. É essa enzima que vai fazer com que haja, então, esse complexo do hidrogênio com o ânion superóxido, formando o peróxido. O peróxido, como eu falei, ele ainda tem um potencial tóxico para a célula. Esse peróxido, ele vai ser clivado em água mais oxigênio molecular pela enzima catalase. Quando isso acontece, o peróxido deixa de ser tóxico porque ele se transforma, então ele é clivado e dá origem então à água e ao oxigênio molecular. E o impacto deletério da respiração aeróbia é neutralizado. A enzima que quebra o peróxido é a enzima catalase nas bactérias, mas existe também nas nossas células, principalmente nas nossas células sanguíneas, a enzima peroxidase. Bom, a partir dessa ideia de que existem duas enzimas que são importantes para neutralizar o radical livre formado ao final da cadeia de transporte de elétrons, nós podemos então perceber que quando uma célula
bacteriana possui essas duas enzimas, a superóxido dismutase e a catalase, essa célula bacteriana tolera muito bem o oxigênio. E eu digo então que ela é uma célula bacteriana aeróbia. Agora, quando por algum motivo essa célula bacteriana não possui essas enzimas, quando ela não possui nem a superóxido dismutase nem a catalase, essa célula bacteriana é impedida de conseguir sobreviver no ambiente com oxigênio. Então ela é dita uma bactéria anaeróbia. E se ela tiver superóxido dismutase, mas não tiver catalase? Essa bactéria é uma bactéria microaerófila. Por quê? Porque ela precisa da superóxido dismutase obrigatoriamente para formar o peróxido. Mas o peróxido, ele pode ser clivado naturalmente, só que em pequenas proporções. Então, se uma célula bacteriana tem a superóxido dismutase, mas não tem a catalase, ela é uma microaerófila. Essa provinha aqui é feita no laboratório para avaliar se a célula bacteriana é capaz ou não de produzir a catalase. É uma prova muito simples, onde numa lâmina eu coloco uma gota de peróxido de hidrogênio, que é nada mais nada menos que aquela água oxigenada que a gente compra lá de 10 volumes na farmácia, né, ou volumes maiores, mas nesse caso de 10 volumes basta. E eu coloco a bactéria que eu quero testar. Se houver produção de bolhas, significa que ela está liberando oxigênio. E se ela está liberando oxigênio, é porque o peróxido foi clivado. Então, aqui uma negativa, que não produz catalase, não cliva o peróxido, e uma positiva. E essa provinha a gente faz de rotina no laboratório microbiológico. Ela é uma prova muito simples, mas ela ajuda a separar, por exemplo, estafilococcus e streptococcus, onde estáfilo é catalase positiva e o strepto é catalase negativa. Ela também é usada para separar os gêneros Bacillus, que é a catalase positiva, do gênero Clostridium, que é a catalase negativa. E eu queria chamar a atenção de vocês para situações onde a respiração ela não acontece tendo o oxigênio como aceptor final. Então aqui eu tenho um exemplo onde o nitrato é que vai fazer o papel de ser o aceptor final de elétrons na cadeia. E ele vai gerar então o nitrito mais água. Nesses casos, eu digo que essa respiração que não usou oxigênio é uma respiração anaeróbia. Somente as bactérias têm a possibilidade de fazerem esses processos de anaerobiose. Bom, pessoal, eu vou parar nessa aula, esse vídeo aqui, mostrando para vocês esse mapa conceitual. Esse mapa conceitual que eu mostrei também no vídeo de boas-vindas, ele fala um pouquinho de que se a gente quer fazer diagnóstico, ou seja, se a gente quer avaliar o que pode estar acontecendo, o que pode estar causando infecção no animal, para fazer diagnóstico laboratorial de infecções bacterianas, eu preciso lembrar que a bactéria ela tem um tripé da identificação, que é a estrutura, os fatores de patogenicidade e o metabolismo. Que tudo isso, como a gente já falou, é ancorado numa base genética, mas que a interação da bactéria com o hospedeiro vai gerar uma resposta imune que pode até mesmo ser usada para eu entender como que essa bactéria se relacionou com o hospedeiro.
E isso tudo vai acontecer dentro de um cenário ambiental. Então, o metabolismo, a compreensão de como a célula bacteriana utiliza de diferentes vias para poder fazer o seu metabolismo funcionar, para obter energia, para que ela possa então crescer, para que ela possa se multiplicar, para que ela possa fazer o trabalho de locomoção ou de produção de célula de resistência. O metabolismo, ele além de ser muito importante para a célula bacteriana, ele é muito importante dentro do laboratório, porque ele dá base para todos esses testes que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar e aproveitar, e até a próxima, pessoal.